Hello guys, how are you? Muito bem, bem-vindo aqui para mais uma aula do nosso curso de inglês, a parte B da aula 6. E agora a gente vai falar de gramática. Hoje a gente vai falar de gramática. Na primeira parte, na parte A, a gente viu o vídeo, aprendemos vocabulário, aprendemos uma série de coisas ali, né, com o vídeo. E hoje a gente vai aprender gramática. Vamos começar a dar uma atenção às WH words. Já já você vai saber o que são essas WH words, para que elas servem. Nós vamos falar de 3 especificamente hoje. E aí no decorrer das aulas nós vamos falando das outras. E nós vamos também falar dos verbos no passado. Como conjugar os verbos no passado? Será que isso é muito complicado? Será que não é complicado? Então existem sim algumas coisas que são um pouco complicadas. Mas diferente da opinião da maioria das pessoas, eu acho que a parte mais difícil dos verbos no passado não são os verbos irregulares, e sim os regulares, na minha opinião. Porque os irregulares, você não tem o que fazer, cara. Eles têm ali, são diferentes, você tem que decorá-los. Não existe uma regra, não existe nada que, é pra você seguir. Ou você decora ou você não sabe. Simples assim. Só que quando eu falo decorar, não é pra você ficar lendo lista de verbos irregulares que nem um louco, sabe? A melhor forma de você decorar isso é usando inglês. Lendo inglês, ouvindo as pessoas usando esses verbos, certo? Já os regulares, que todo mundo fala assim, os regulares é mais fácil porque é só pôr ed no final. Não é bem assim. Não é só pôr ed no final e tá tudo certo. Depende como que o verbo termina. Alguns verbos você não coloca só o ed. Alguns verbos você põe só o d. Outros verbos você tem que pôr ied. Mas tudo isso a gente vai aprender hoje, tá bom? Eu vou ensinar hoje como é que a gente faz toda essa conjugação dos verbos no passado. Maravilha? Então, se você caiu aqui de gaiato, você está no Sacadas Free. Esse é um curso de inglês totalmente gratuito no YouTube, onde todas as semanas são colocadas 2 aulas. Todas essas aulas são baseadas em um vídeo, tá? Então eu pego um vídeo da internet, um vídeo com um americano, um canadense, geralmente americano ou canadense para poder fazer. Eu tiro esses vídeos do Instagram, às vezes um trecho de um vídeo do YouTube. E aí a gente pega esse trecho e a gente faz uma aula de inglês baseado nesse texto, nesse vídeo, tá? Desculpa, nesse vídeo. Então, o dessa semana é de um doutor, um psicólogo canadense, que ele tá falando ali sobre o sistema educacional, uma falha que ele encontra no sistema educacional. E ele conta um relato, uma necessidade que ele percebia nos alunos dele quando ele era professor universitário, tá? Ele ainda é, na verdade, professor universitário. Mas ele conta uma necessidade e a gente vai usar aquilo que ele falou para aprender vocabulário e gramática. Basicamente, esse é o Sacadas Free, é assim que funciona. Para você tirar o melhor proveito desse curso, o que eu recomendo é que você, depois de assistir essa aula, vá no link aqui na descrição, entre no grupo do Telegram, porque depois dessa aula eu coloco lá o PDF com material didático. E eu coloco também esse mesmo áudio, o mesmo vídeo, para que você consiga estudar da maneira correta. Qual que é a metodologia desse curso? Se você quiser saber, você começa a assistir lá da aula 1, porque nas primeiras aulas eu explico exatamente como que você estuda nesse curso aqui, no Sacadas Free. Porque não é só assistir essas aulas. Se você só assistir essas aulas, você vai aprender inglês? Vai! Mas você vai aprender bem? Não. Tá? Você precisa fazer as outras partes que estão totalmente relacionadas ao grupo do Telegram, para que você consiga continuar estudando no decorrer da semana, certo? Então você faz essas aulas nos dias que eu posto e no decorrer da semana, nos outros dias da semana, você faz as atividades inerentes de cada aula, beleza? Então, sem mais delongas, bora ouvir novamente. Agora a gente não vai assistir o vídeo, a gente só vai ouvir o áudio já com a descrição. Na primeira aula eu passo só o vídeo para que você treine o seu listening, para você ouvir sem descrição nenhuma.
Agora não, agora a gente vai ouvir de novo com a descrição para a gente refrescar a nossa memória, né? Quem assistiu a aula passada, para dar uma refrescada na memória. E se você não assistiu a aula passada, você até pode assistir essa, só que eu recomendo que assim que você assistir essa, você assista a parte A. É só você ir na playlist aqui no canal, você entra aqui no canal, vai na playlist e você vai encontrar aula 6A. Aí você vai assistir, vai fazer muito mais sentido o que a gente vai estudar aqui, beleza? E aí a partir das próximas aulas, você pode assistir a parte 1 e a parte B. A parte 1 e a parte B nessa ordem. E você pode voltar ao curso, né? Se você chegou aqui agora, volta lá, assiste a aula 1. A aula 1 é a única que é a aula inteira, já tudo de uma vez. A partir da aula 2 eu já faço essa divisão. Primeiro a gente assiste o vídeo, aprende vocabulário, depois a gente estuda gramática. E aí você pode ficar assistindo sempre assim, aula 1, aula B, aula A, aula B. Eu separo aula A, aula B, tá? Vamos nessa então. Agora eu vou dar o play pra gente ouvir mais uma vez o que o doutor tá falando aqui sobre o sistema educacional. Bora! I had all these students, 21 years old, and I realized that no one had ever sat them down, not even once in their entire career in education, and said, okay, who do you want to be? Like, what sort of person is it that you want to be? Not job, it's like character. What do you want your life to be like? What should it be like? And what shouldn't it be like? And like, write about that seriously, like your life depends on it, because it does. I thought, well, that's so weird. Why in the world isn't our education system set up to help people with that? Because it's like, that's kind of obvious. What are you doing and why? Maravilha, hein? Então nessa primeira parte, a gente vai dar uma focada nas WH words. Fernando, o que são WH words? São palavras de WH. Já nós vamos entrar na parte do material e você vai entender perfeitamente. São essas palavrinhas aqui, ó, que eu vou dar uma grifada para você dar uma olhada. Who, tá? Nesse texto aqui ele usa 3 delas. What, tá bom? Aí ele usa o what aqui de novo, é a que ele mais usa, né? Tem ela aqui de novo, ó. Vamos ver onde mais ele usa. Aqui, ó, why. E aqui ele usa de novo what and why. Então essas 3 palavras aqui, ó, who, what and why, são essas 3 WH words que nós vamos focar. Por que eu chamo elas de WH words? Assim, ó, WH words. Word em inglês é palavra. Então são palavras de WH ou palavras com WH. Por que eu chamo assim? Porque elas começam com WH. São palavras que começam com WH. Existe uma que não começa com WH, mas ela tem o WH na estrutura dela, que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá bom? Então, essas palavras são palavras usadas para fazer perguntas. Que tipo de perguntas? Perguntas de informação. Então, toda vez que você quiser uma informação, você usa essas palavras para fazer perguntas. Por que eu falo que são perguntas de informação? Porque existem perguntas de sim ou não, né? Perguntas que você só responde sim ou não. Por exemplo, se eu falar assim, você está com fome? Sim ou não. Agora, se eu pergunto assim, qual o seu nome? Aí você tem que me passar uma informação, não é só falar sim ou não. Se eu falar onde você mora, você tem que me passar uma informação. Se eu falar quem é seu pai, quem é sua mãe, quem são seus amigos, eu estou pedindo uma informação. Então, essas palavras de WH, essas WH words, elas são palavras usadas para fazer esse tipo de pergunta. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Quem são seus pais? Onde você mora? Por que você faz isso? Por que as coisas são assim? Sabe, todas essas perguntas, WH words, nós fazemos com elas. Então, nós vamos focar aqui nessas 3 desse áudio, né? Que a gente acabou de ouvir. Aqui, ó, what. What nós usamos para fazer perguntas qual e o que. Só que a gente vai aprender daqui a pouquinho que ela também pode significar como, tá? A gente usa ela, na verdade não é que ela, isso no inglês é um pouco complicado, vamos lá, não é que ela vai significar como, é que ela vai fazer a gente usa ela para fazer um tipo de pergunta que em português seria como.
a gente usaria como. Já já você vai entender o que eu estou querendo dizer, mas vamos focar nela em qual e o que. Olha só, ele usa essa palavra, por exemplo, nessa frase aqui, ó. What sort of person is it that you wanna be? What sort of person is it that you wanna be? Que tipo ou que sorte de pessoa você quer ser? Tá? Então, se você assistir a aula A, você já sabe tudo que ele falou. Eu não preciso ficar aqui traduzindo, porque você já sabe tudo que ele falou, porque já foi feito já destrinchei todinha a fala dele na aula A. Então aqui eu não preciso ficar focando nisso, eu quero focar no what. Então tá aqui, ó. Ele usa isso. Que tipo, ó, ou qual tipo, né? Mas seria o que tipo, né? Que tipo de pessoa você quer ser? Então aqui nesse caso, ela significa que, ou qual tipo de pessoa você quer ser, tá bom? Vamos ver aqui, ó, às vezes que ele usou what, ó. What are you doing? Olha aqui, ó, what are you doing? O que você está fazendo, ó. What are you doing? O que você está fazendo? Nós não vamos focar nessas aqui ainda, porque essas aqui vão estar na nossa próxima parte. Ele usou aqui, ó, what, esqueci de grifar. What sort of person is it that you wanna be? Que tipo de pessoa você quer ser? Não profissional, not job. It's character. É o tipo de pessoa que você quer ser como pessoa mesmo, sabe? Quem é o cara que o Fernando quer ser? Que Fernando você quer ser? Entendeu? É isso que ele está refletindo aqui. Que teria que ser feita esse tipo de reflexão com os alunos e a escola não faz. É isso que ele está falando nesse vídeo. Então, nós usamos o what para esse tipo de pergunta. Qual e o que. É igual quando eu pergunto, what's your name? Qual o seu nome? Aqui, ó, what are you doing? Se não tivesse esse and why, tivesse o ponto de interrogação aqui, logo depois do doing, what are you doing? O que você está fazendo? Então a gente usa o what para falar o que ou qual. Beleza? Só que o what, quando você tem uma frase que tem o what mais like, principalmente no fim, que é o caso aqui, ó, what, like, aí aqui é como se tivesse esse and, é como se estivesse iniciando uma outra frase. Tem um outro what e outro like aqui. Nesses casos, o what ele é usado para dizer com o que ou como, tá? Então ele fala essa frase aqui, ó, lá no áudio. Ele fala, ó, what should it be like? Como deveria ser. Como deveria ser o quê? A sua vida. Tá? Se você viu a primeira aula, você sabe que ele está falando da vida da pessoa. What should it be like? Como deveria ser? And what shouldn't be like? E como não deveria ser. Certo? Outros exemplos do what significando como, ao invés de ser qual e o que. Olha essa frase aqui, ó. Eu coloquei outros exemplos aqui, ó. What would you like your vacation to be like? Como você gostaria que fossem suas férias? What would you like? Como você gostaria your vacations to be like? Que fossem suas férias. What's your family like? Como é sua família? What's your family like? Na verdade, é aí que eu falo que é uma coisa que a gente não tem no português. É por isso que eu falo, não é que o what significa como. É porque como ela está no começo da frase, a gente acha que ela que significa como. O como, na verdade, é o like só. Mas se você misturar o what e o like na mesma frase, um no começo, outro no fim, é como se eles dois juntos fossem o como, certo? Porque o like, ele não significa só gostar, ele não é só o verbo gostar, ele também significa como de comparação. Eu gostaria que isso fosse como isso, entendeu? Eu queria ser feliz como fulano. Sabe esse como que a gente usa para fazer comparação? Like, tá bom? Então like é usado para isso. Junto do what, eles fazem essa mesma função numa pergunta. Então é assim que funciona. Então é como se você estivesse perguntando, mais grosseiramente, aqui, ó, numa tradução livre. E aí você vai ver por que não faz sentido em português. E não precisa fazer sentido em português. É isso que eu quero que vocês desvinculem.
Quando eu falo assim, ó, quando você estiver aprendendo inglês, esquece o português. Por causa desse tipo de situação. Porque se você ficar buscando associações no português, não vai ter. Não tem como ter essa associação. Então é nessas horas que é super importante você fazer assim, ó, tira o português da sua cabeça. E entende. Para eu perguntar como é sua família em inglês, eu falo what's your family like? Como é sua família? É como se você estivesse perguntando mais ou menos assim, ó. O que é sua família como? Nossa, Fernando, não faz o menor sentido. Não faz pra gente que fala português. Mas pra quem nasceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, qualquer país que fala inglês, faz. Só que em vez de você ficar pensando o que é sua família como é sua família. Pronto, você não tem que traduzir. Por isso que eu falo, gente, traduzir o inglês não faz o menor sentido. Interpretar o inglês faz. Às vezes o pessoal vê assim, eu fazendo aquela primeira parte da aula onde eu fico falando linha a linha o que está falando, fala assim, você está traduzindo. Não estou traduzindo, cara, eu estou interpretando o inglês. Porque se você traduzir não vai fazer o menor sentido. Aquilo ali é para você aprender a ver aquelas frases, as sentenças como se fosse uma palavra. Aprende isso como se fosse uma palavra. What's your family like? Isso aí é para falar como é minha família. Beleza, my family is very happy. Oh, my family is crazy. Oh, we are so funny. We like to have fun. Sabe, você vai descrevendo a sua família. Você já sabe, então você descreve. Você sabe o que ele está querendo saber. Você só vai descrevendo. Entendeu? Então, desvincula o português para você entender perfeitamente o que está sendo falado aí. Se você ficar pensando em português e traduzindo, que tem essa mania de traduzir palavra por palavra para entender, não vai entender. É isso que é o problema, é que você não vai entender. Às vezes a pessoa fala assim, mas é que eu preciso fazer isso para entender. Não, você não vai entender, cara, porque não faz sentido. Então é exatamente esse what junto do like na mesma frase, um no começo, outro no fim, a gente usa para falar como. Beleza? Entenda isso, mas não é que o what signifique como. O what significa qual e o que. É a junção dos dois numa pergunta que a gente usa para fazer esse tipo de pergunta. Toda vez que você for fazer essa pergunta de como é algo, você quer saber como que é aquilo, né? Você usa what mais o like. Beleza? Não usa a palavra how, que seria como. A gente usa o how para outro tipo de coisa. Não nesse contexto aqui. Beleza? Aí, outra palavra. Vamos lá. Outra palavra que ele usa é o who. Who é mais fácil, gente. Só significa quem. Pronto. Não tem nem erro. Aí ele fala aqui, ó. Who do you wanna be? Quem você quer ser? Who do you wanna be? Outro exemplo que eu deixo aqui, ó. Who's your best friend? Who's your best friend? Quem é seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Lembrando, né, que em inglês não tem macho e fêmea nas palavras, não tem masculino e feminino, é tudo neutro. Então, as palavras no inglês, de uma forma geral, inclusive até nomes, sabia? Tipo, por exemplo, Alex é nome que serve para homem e para mulher. Taylor é nome que serve para homem e para mulher. Vários nomes em inglês servem para homem e para mulher. Então, o inglês ele é uma língua meio neutra nesse sentido, assim, ele não tem muito masculino e feminino, são pouquíssimas exceções onde a gente vai encontrar masculino e feminino no inglês, tá? Então, aqui, ó, who's your best friend? A gente pode usar essa pergunta tanto para falar de homem quanto de mulher, quem é sua melhor amiga e quem é seu melhor amigo, tá? Who's your best friend? Responde aí, who's your best friend? Aí você vai responder assim, my best friend is blá blá blá. O blá 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 é o nome do cidadão e da cidadoa, beleza? Então vai lá. Who's your best friend? Vamos praticar inglês, gente, vamos falar. Não adianta a gente só ficar estudando, vamos dar uma praticada. Se você tiver com dúvida, manda aqui nos comentários, tá? Ou me manda uma mensagem aqui no Instagram, ó. Meu Instagram tá aqui, ó. Sacadas de inglês. Pode mandar mensagem lá no direct que eu vou responder, beleza? Então ó, who's your best friend? Good. Who do you wanna be? A doctor? A famous person? A singer? A guitar player?
igual eu queria ser um guitarrista famoso, cara. Nossa, esse é meu sonho. Mas não sou, né? Infelizmente. Mas eu tô feliz, hein? Como professor de inglês, eu tô super feliz e realizado. Então, é isso aí, ó. Vamos aprender mais uma WH word que ele usa lá, que é why. Why é o mineiro. Aqui baixou Minas Gerais no inglês, ó. Why é o porquê de pergunta, tá? Diferente do português, que tem um monte de porquê. Porquê junto, porquê separado. Porque até hoje, cara, eu apanho disso. Toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu tenho que consultar, cara, que porquê que eu uso aqui, com acento, sem acento, junto, separado, blá, blá, blá. Toda hora eu apanho dessa desgrama, desse porquê aí. O inglês só tem 2 porquês, um para usar na pergunta e outro para usar na resposta. Acabou, você usa why na pergunta e o because na resposta. Because ele usa inclusive aqui, ó, quer ver aonde? Aqui no fim, ó. Aqui, ó. Like your life depends on it. Como se sua vida, aqui, ó. Like your life depends on it. Como se sua vida dependesse disso. Because it does. Porque depende. Tá vendo aqui, ó? Because, por quê? Então, toda vez que alguém fizer uma pergunta para você usando why, você usa o because. Por exemplo, why do you study English? Por que você estuda inglês? Because I want a promotion. Porque eu quero uma promoção. Because I want to make a trip and I want to speak to everyone. Porque eu quero fazer uma viagem e quero falar com todo mundo. Então é isso, ó. Because. Beleza? Simples assim. Why na pergunta, because na resposta. Então só tem esses 2 porquês em inglês. Não tem aquele monte de variação. Não tem because junto, because separado. Não tem why junto e why separado. Why com acento, não tem. É só why na pergunta, because na resposta. Simples assim. Isso é uma das coisas que faz eu amar o inglês, cara. Nossa, eu amo inglês porque assim, eu fico besta como que uma língua tão simples, porque se você for ver o inglês, ele é uma língua simples. Na parte de gramática, de regras e tudo mais, ele é uma língua simples, só que a gente consegue expressar a mesma coisa que a gente expressa em português, em inglês. Como que pode, cara? Eles não terem nem metade da nossa estrutura gramatical, nem metade mesmo. Ixi, mesmo, não tem nem comparação. Mas eles conseguem expressar a mesma coisa que a gente. Às vezes fazendo umas coisas muito loucas, por exemplo, what's your family like? O que é sua família como? Mas ele está expressando a mesma coisa que a gente, como é sua família. Você entendeu? Então, eu acho isso fenomenal, cara. Isso é uma das coisas que faz eu amar o inglês, assim, é essa simplicidade, é fácil de você entender, é fácil de usar. O que complica no inglês são as pronúncias das palavras, assim, em alguns casos, né? Em alguns casos a pronúncia dá uma complicada, porque ele realmente tem pronúncias que são bem complicadas pra gente pela sonoridade. Mas isso são coisas que dá pra tirar de letra, gente, sabe? Às vezes eu fico vendo assim, as pessoas focam muito. Eu tava conversando isso, inclusive, essa semana com uma amiga minha, americana. Ela é uma professora de inglês para estrangeiros. E ela mora lá no Arizona. Eu estava conversando com ela que às vezes eu reparo que as pessoas ficam muito preocupadas em como falar, sabe? Principalmente assim, professores de inglês do Brasil, eles ficam assim, você tem que falar assim, você tem que falar assado. Você tem que realmente, gente, você tem que falar certo. Só que assim, você tem que entender que você vai ter o seu sotaque, cara. Você não vai falar nunca como um americano. Um americano, ele nunca vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, você é de Chicago? Não, ele vai perguntar de que país você veio. E tá tudo certo. Sabe, quando você vê um gringo no Brasil falando aquele português meio engraçado, diferente, com sotaque, você não fica assim, nossa, o cara não sabe nem falar. Não, cara, você simplesmente entende o que ele está falando, é o suficiente. Você fala, beleza. Ele fala, você repara que ele fala diferente, mas isso passa despercebido para você. Ele fala as palavras erradas. Eu estudo francês com uma professora francesa. Ela fala português muito engraçadinho, cara. Eu acho até fofo, até o jeito que ela fala português. E, inclusive, essa professora de francês, ela fala um negócio que eu acho genial, cara. Eu nunca tinha pensado assim.
E eu penso assim hoje, ela fala assim, cara, as palavras, tem coisa que se eu me esforçar um pouco mais, eu até consigo falar um pouco diferente, eu consigo falar um pouco melhor. Só que isso é a minha característica. Isso que me torna diferente, isso que me torna única no Brasil. Falar assim. Então, uma coisa que teoricamente era para incomodar ela, na verdade, ela vê isso como a identidade dela. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E realmente faz sentido. Isso aí é o que te faz ser diferente das outras pessoas. Para que você quer ser igual a todo mundo? Por que você quer falar igual a um brasileiro? Por que você quer falar igual a todo mundo? É tão legal você ser o diferente, cara. Não é estranho ser o diferente. Pode ser o diferente. Então, o inglês ele tem essas complicações. E eu acho que a gente não tem que grilar com isso, sabe? Ficar muito bitolado nisso. Ai, meu Deus, como essa palavra é difícil de fazer. Enquanto eu não falar isso igual um americano, não sossego. Não, cara, tira essas neuras da sua cabeça. O que você tem que focar é na fluência. E quando eu falo fluência, eu não estou falando de você falar igual um americano. Eu estou falando de você conseguir se comunicar, conversar, igual eu estou fazendo aqui em português. E se você estivesse aqui na minha frente, você ia estar conversando comigo também, sem ficar pensando. Se você vai falar bonito ou vai falar feio, é outra coisa. Isso está mais ligado à dicção do que à fluência. Fluência é você conseguir se comunicar. Você entende o que a outra pessoa está falando e você responde de uma forma fluida, sem ficar parando a conversa para pensar. Isso é fluência, flui, a conversa flui, é fluente, entendeu? É isso que você tem que focar. Falar bonito, é uma coisa para você trabalhar depois que você chegou na fluência. Primeiro você chega na fluência, depois você foca em como você fala. Uma pessoa que está fazendo esse curso aqui mandou mensagem para mim, não vou falar o nome, tá? Ela vai ver agora que eu estou falando dela. E ela falou assim, eu falo igual uma pata. Ela mandou mensagem para mim lá no Instagram. Falou, pô, conheci seu curso, acabei de encontrar no YouTube e tal, já estou te mandando uma mensagem aqui porque eu gostei e tal. Aí eu fui conversando com ela, eu dei até um presente para ela, né? Falei, como você mandou mensagem aqui, eu vou te mandar um presente, cara. Vou te ajudar com isso aí, porque ela fala que ela estuda inglês sozinha na internet, assim, ela não faz curso nem nada. Eu falei, vou te mandar um presentão que eu só dou para os meus alunos, e aí os alunos meus que fazem um curso de inglês comigo mesmo ali, tipo, online, ao vivo, e só eles têm acesso a esse conteúdo aqui, que tá aqui no YouTube, mas é uma pasta fechada, que eu deixo só para eles. Eu vou te dar, porque isso vai te ajudar, como você estuda sozinho e tudo mais, vai te ajudar pra caramba. E ela falou pra mim isso, eu falo que nem uma pata. Eu falei, não se preocupa com isso agora. Primeiro fica fluente. Depois que você ficar fluente, você pode. Existem cursos especializados só em mudar o jeito que você fala, deixar você falando mais bonito, mais próximo ali do americano ou do britânico, depende do sotaque que você quer ter. Ou se você não quiser ter sotaque nenhum, só pratica, porque só praticando inglês você já vai melhorar muito a sua dicção, porque quanto mais você fala, mais os músculos da sua bochecha, da sua boca, da sua garganta, eles vão se acostumar com os movimentos do inglês e você vai falar melhor, vai ficar mais natural, pelo menos. Quanto mais você falar, mais natural fica. Só que eu conheço gente que já fala inglês super fluente há anos, fala feio até hoje, e tá tudo certo, não tem problema, entendeu? Então o why, vamos voltar aqui pro why, né? Senão a gente esquece do why, eu vou ficar aqui dando uma de coach de línguas para vocês. Então why é porque de pergunta. Why in the world isn't our education system set up to help people with that? Que é a pergunta que ele faz. Por que raios, por que cagas d'água nosso sistema educacional não é configurado para ajudar as pessoas com isso, com relação a isso? Aí outro exemplo que eu deixei aqui, Why do you want to speak English? Why do you want to speak English? Por que você quer falar inglês? Why do you want to speak English? Think, pensa. Why do you want to speak English? Por que você quer falar inglês? Então, why é por quê. Beleza? Então, esse é o nosso Basic English. Focamos nessas 3 WH words. Nas próximas aulas, nós vamos aprender mais, outras diferentes, tá? Talvez vamos fechar elas, ou talvez não, vai depender se eu vou encontrar um vídeo que vai ter todas.
Mas nós vamos aprender mais WH Words no decorrer do curso aqui. Até as próximas 3 aulas a gente mata todas elas, beleza? Então vamos nessa. Agora vamos para o Going Deeper. Vamos aprender mais. Vamos agora falar dos verbos no passado. Fechou? Verbos no passado. Mas a gente vai falar de um passado só, o simples. Vamos falar dos verbos no passado simples, beleza? A gente não vai entrar fundo no passado ainda. Não vamos falar do present perfect, não vamos falar de nada disso. Vamos falar só do simple past, beleza? Então vamos lá. Existem duas categorias de verbos em inglês. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Vamos focar primeiro aqui nos verbos regulares, que na minha opinião são os mais difíceis porque são os que têm mais regra para conjugar. Os irregulares, a regra é básica, decorar. Simples assim. Agora, nos regulares, existem umas regrinhas, tá? Os verbos regulares em inglês são aqueles cujo passado simples e o particípio são terminados em ED. Até aqui tudo bem, eles realmente são terminados em ED. Mas não é só sair no pôr ED no fim do verbo que está tudo certo. Não. Por exemplo, o verbo realize, que é o que ele usa lá, ó. Aqui, ó, quando ele fala aqui, ó. I realized. Tá no passado, tá vendo? Ó? I realized. Então vamos aqui, ó. O verbo realize no passado simples fica realized. Realized. I realized, ele fala. I realized. Todo verbo regular, ao ser conjugado no passado, terminará com ED. Ele vai terminar com ED. Isso é fato. Mas será que é só ED que a gente põe? A gente não faz mais nada? Vamos ver. Outros verbos regulares são... Aí eu deixei uma lista básica aqui, e essa lista ela é o suficiente para eu ensinar todas as diferenças, como que você conjuga. Então vamos lá. Verbo help, que é um verbo que termina com uma consoante muda. Esses aí são os mais simples, é só colocar ED no fim. Então, help vira helped. Helped. No caso do help, a gente coloca, ele tem um sonzinho meio que de T no fim, não é nem de ED, não é helped, não é helped, é helped, certo? Pode falar assim, helped, beleza? Então a gente coloca o ED, todo verbo que termina com a consoante muda. A mesma coisa aqui, ó, com avoid, avoid, evitar, ó, help é socorro e ajuda, avoid, evitar, desculpa, ajudar, eu tô com ajuda agora na cabeça. Evitar, avoid. Ele fica avoided, 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 certo? E aí, nós temos aqui os verbos que terminam com E, move. Move, termina com E. Quando terminar com E, é só você pôr o D. Tá tudo certo, põe o D, acabou. Porque ele já tem o E, só bota mais o D, acabou. Então fica moved, moved, moved. Eu repito bastante que é para você decorar. Aí nós temos aqueles verbos CVC, lembra do CVC que eu falo toda hora? Consoante, vogal, consoante. Quando tiver um CVC, a gente duplica a última consoante e coloca o ED. Então, beg é implorar. Estou implorando. I beg. Begged. 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 Beleza? Aí a gente tem os verbos que terminam com Y. Aí que tem uma coisa chata. Verbos que terminam com Y. Só que antes do Y vem uma consoante, que é o caso de cry. Então, antes do Y tem a letra R, que é uma consoante. Então, nesse caso, a gente vai tirar o Y, vamos remover o Y e vamos colocar um I no lugar e adicionar o ED. Então, cry fica cried, cried, cried. Beleza? O enjoy também termina com Y. Só que antes do Y
tem uma vogal, a letra O. Então o enjoy, a gente não tira o Y, a gente só coloca o ED. Essa é a regra que você tem que prestar atenção nos verbos que terminam com Y. Se antes do Y tiver uma consoante, você remove o Y e coloca IED em vez de só ED. Por isso que eu falei, não é só sair pondo ED. Você tem que pensar em tudo isso. Por isso que eu falo que os verbos regulares, o pessoal fala, o regular é fácil que é tudo ED. Não, é o que mais tem regra, cara. O outro é mais fácil, que é só decorar, você não tem o que fazer. Ou você decora ou você não usa. Então esse aqui não, você tem que ficar pensando nas regrinhas, cara, para poder falar, isso aqui como é que eu conjugo? Falando, gente, não faz diferença alguma. Falando não tem diferença. Você pode usar, na hora de falar, se você falar assim, ó, cry, cried, enjoy, enjoyed. Não faz diferença se você pôs IED. O problema é quando você vai escrever. Você precisa saber dessa regra para quando você estiver fazendo mandando um e-mail profissional, alguma coisa, você saber como você faz. Você tem que saber como escrever, como conjuga isso escrito, beleza? Então fica enjoyed, enjoyed, enjoyed. Aí nós temos aqui o verbo play, que também termina com Y, mas antes do Y, olha que letrinha tem aqui. Isso aqui é uma vogal ou uma consoante? Uma vogal. É por isso que a gente tem played, played, played. Beleza? Aí temos o verbo finish. Finish, a gente só coloca o ED. Finished, finished. O try termina com Y, mas antes do Y tem uma consoante. Tried. A gente tira o Y, coloca I no lugar e coloca o ED depois. Tried. Tried. Aí nós temos aqui notice, que é o verbo notar, né? Reparar. I noticed. Já termina com E, coloca só o D. Noticed. Noticed. E temos o verbo open. Opened, opened. Não precisa falar opened, opened. Uma coisa que eu já vou falar aqui, ó, para você focar. Vai ficar contraditório agora, porque eu acabei de falar para você não focar muito em pronúncia. Só que, vamos lá, existe a pronúncia certa e a errada. Não fica falando avoided, enjoyed, finished, tried, played. Não, gente, tenta usar. Esse ED, ele é discreto. Ele é discreto. Se você precisar, vai lá no YouTube, tem um canal no YouTube, eu acho super genial, cara. Ele ensina você a pronunciar as palavras. Você coloca a palavra e escreve pronunciation na frente. Vai ter lá como que se pronuncia, isso vai ajudar você. Uma coisa que você tem que tomar cuidado só é que as palavras, assim como no português, as palavras em inglês, elas têm uma pronúncia quando elas são faladas isoladas, e numa sentença, se você colocar ela no meio de uma frase, geralmente ela vai mudar a pronúncia. A chance disso acontecer é muito, porque você está falando ela junto de outras palavras. Aí junta uma na outra, faz um link, junta, corta aqui uma e vai. Entendeu? Então, isso acontece muito, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, só para ficar fácil de você entender. Why, ó, por exemplo, você vai falar essa última frase aqui, ó. Why do you want to speak English? Você não fala assim. Na hora que você vê, se você falar palavra por palavra, cada palavra tem o som dela, ó. Why do you want to speak English? Mas na hora que você fala essa frase, você não fala assim, você fala assim, why do you want to speak English? Why do you want to speak English? Aí você fala, eita, pera. Então você tem que tomar cuidado com isso. É bom você aprender a pronúncia das palavras isoladas para você aprender a pronúncia correta. Só que quando você estiver falando numa sentença, numa frase, esquece, meu. Não vai funcionar. Vai ser outra pronúncia, tá? Então não fica muito apegado à pronúncia de palavras isoladas, porque numa frase ela muda. Esses dias um cara comentou num vídeo meu exatamente isso. Ele falou assim, só que você está falando did, você não está falando did.
a palavra, o verbo no passado do do, né? Que é did, que a gente vai aprender já já. Ele isolado, ele é falado desse jeito. Quando você põe ele numa sentença, você não fala did, você não fala isso, você fala diferente. Só que a pessoa, ela é bitolada, ela acha que, tipo assim, só porque tá falando aqui é assim, entendeu? Você tá pronunciando errado. Não, cara, na frase, você não pronuncia assim, você não fala palavra por palavra, você faz um aglomerado ali e solta. É isso, beleza? Então, esses são os verbos regulares. Agora vamos falar dos verbos irregulares, que para mim é mais fácil, que para a maioria das pessoas é mais difícil, porque tem que decorar e é uma lista enorme. Mas para mim é mais fácil. Então vamos aqui, ó, verbos irregulares. Os verbos irregulares possuem uma formação própria para as flexões dos tempos verbais. Ou seja, ele muda totalmente, cara, ele muda o radical completamente, assim. Essa formação não tem qualquer semelhança, às vezes tem, não tem qualquer semelhança com o infinitivo do verbo. Tá? Então, geralmente ele muda bastante. Às vezes não tem semelhança nenhuma, mas às vezes tem uma semelhança pequena, mas tem. Como acontece no verbo thought. O verbo thought, ele usa lá, ó. Aqui, ó, ele fala aqui... I thought. Tá vendo? I thought. O thought é o passado do verbo think, pensar, ou achar. Eu achava, não achar de encontrar, achar de ter uma opinião, entendeu? Eu achava bem, isso é estranho, é o que ele fala aí, né? Eu achava bem, isso é estranho. I thought. O thought é o passado do verbo think. Tá? Então, a palavra thought é o passado do verbo think. Outros verbos irregulares. Aqui, ó, eu não vou ficar dando muito detalhe, porque, cara, não tem muito o que ensinar nos verbos irregulares. Você vai ter que praticar inglês e ver toda vez que usa um verbo no passado, um verbo irregular, e decorando. É simples assim. Não tem muito o que falar. Então, ó, nós temos o verbo have. O verbo have ou has, né? Vai depender, porque para he, she, it o verbo muda. O passado é o mesmo, não importa. Had. O verbo think. Thought. Não é thought, não fala com som de F, nem think. Pelo amor de Deus, cara. Não fala think. É melhor você falar think. É melhor você falar bem feio, tentando falar certo, do que falar think. Não fale think. Fale think. Bota a língua na frente dos dentes, assim, ó. Dá aquela beliscadinha na ponta da língua. Think. Think, thought. Buy, que é o verbo comprar. Todo mundo gosta, né? Buy. Bought. Olha como muda, gente. Bought. Aí temos o verbo do. O verbo do fica did. Beleza? Temos o verbo feel. O verbo feel, que é sentir, fica felt. E o verbo fly, que é voar, voar, flew. Então, esses são os verbos irregulares. Eu queria falar que tem um jeito mais fácil de aprender isso, mas não tem, decorar mesmo. Infelizmente, não tem. Para ajudar, assim, ajuda e não ajuda, porque eu não recomendo que você fique lendo. Mas eu encontrei na internet uma lista de verbos regulares e irregulares com 1000 verbos. Cara, é a melhor que eu já encontrei, cara. Ela ensina tudo, Só que assim, ó, a gente está falando do passado simples. Você vai ver que lá na lista tem mais de uma coluna. Vai ter o presente, passado simples, aí vai ter o particípio, que é outro tipo de passado, e ainda lá tem um gerúndio e tem mais uma outra coisa que eu nem lembro o que é, meu. Eu ensino os verbos, você conjuga os verbos de tudo. Mó engraçado essa lista, foi a melhor que eu já achei. Eu vou colocar ela lá no grupo do Telegram, beleza? Eu vou colocar no grupo do Telegram, é só você entrar lá e você baixa essa lista de verbos regulares e irregulares. Ela tem 1000 verbos, são todos regulares e irregulares. Ela não é só de irregulares. A maioria das listas só tem os irregulares. Essa não, essa tem os regulares e os irregulares. Beleza?
Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Espero ter ajudado mais uma vez vocês aí a aprender mais. Espero ter trago conhecimento relevante para vocês em inglês. Esse é o objetivo desse curso. Se você gostou dessa aula, dá o seu like. Deixa um comentário. Eu quero ouvir o feedback. Eu quero saber o que você está achando desse curso aqui. Entendeu? Eu quero realmente saber o que você está achando, cara. Porque eu tenho muitas ideias de mais conteúdos relevantes para esse canal. Eu tive uma ideia nova agora. Eu vou fazer uma playlist, igual tem a playlist desse curso, eu vou fazer uma playlist para quem estuda inglês sozinho na internet. Certo? Você estuda inglês sozinho na internet? Não quer fazer curso? Não quer pagar curso? Como que você aprende inglês sozinho na internet? Então eu vou criar um conteúdo ensinando vocês a estudarem inglês na internet sozinhos, sem precisar pagar nada. Beleza? Só que para isso eu preciso que vocês me falem. Se vocês querem esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Fala assim, pô, meu, que da hora, eu quero sim que você ensine como estudar inglês sozinho, porque eu não tenho como pagar um curso de inglês e eu me sinto perdido, cara, porque eu quero estudar, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu estudo, é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo, e aí você ainda não tem aquela malícia. Eu acho que o maior problema de você estudar sozinho na internet é que você ainda não tem uma malícia para saber se o que estão ensinando está certo ou está errado. Isso quebra, cara. Então, se você tem uma direção, você fala assim, pô, é assim que estuda. E aí eu vou colocar tudo. Onde você aprende inglês, onde você adquire conhecimento. É lógico que eu vou falar aqui, né, no Sacadas Free, mas eu vou falar outros também, outros lugares que você aprende inglês certo, inglês corretamente. Eu vou ensinar vocês técnicas para adquirir vocabulário, técnicas para não esquecer o que você aprende. Olha que top! Tudo isso que eu ensino para os meus alunos do curso que fazem, dos alunos que fazem curso de inglês comigo, eu vou ensinar para vocês. Técnicas para você não esquecer o que você aprende. Eu vou ensinar para você onde você pratica inglês. Porque não adianta você só estudar, você tem que praticar. Onde você treina o listening. Aqui no Sacadas Free é um ótimo lugar para você treinar o listening, né? Se você fizer o curso certinho, todo do jeito que ele tem que ser feito, você treina o seu listening, mas eu vou ensinar você a treinar mais ainda o seu listening. Como que você estuda ouvindo música? Como que você estuda assistindo jornal? Como você estuda assistindo Netflix? Como que você estuda fazendo qualquer coisa? Onde você fala inglês com pessoas que não falam português? Onde você encontra pessoas que não falam português para você falar inglês? Tudo isso eu vou ensinar. Só que antes de eu criar todo esse conteúdo, eu gostaria muito que vocês me falassem. Eu quero que você ensine isso. Eu quero ver se isso vai ser relevante para eu poder fazer, porque é isso que me empolga, entendeu? Então eu vou esperar esse curso aqui. Agora eu tô com 50 e poucos seguidores só. Então quando tiver umas 100, 200 pessoas fazendo esse curso aqui, e eu ver o feedback dessas pessoas, elas falam assim, pô, cara, manda isso mesmo, cria isso mesmo. Aí eu começo a criar, porque é legal você criar quando você já sabe que você está tendo um público para ver aquilo. Enquanto eu tenho um público muito pequeno, eu vou mandar esse curso aqui, vou ficar pondo esse curso aqui, esse curso aqui. Então, qual que é o segredo? Se você quer que eu faça logo essas coisas, divulga, cara. Chega no seu amigo lá do trabalho e fala assim, meu, presta o celular aí, entra no YouTube, procura lá Sacadas de Inglês e segue. Fala, cara, segue esse cara e aprende inglês com ele. É sério, faz isso. Manda o cara me seguir aqui no YouTube, manda o cara me seguir lá no Instagram. Sua mãe, seu pai, cara, pega o celular deles e começa a seguir. Se inscreve no meu canal com o YouTube de todo mundo que você conhece. Porque aí, quanto mais pessoas tiver, mais chance de eu fazer essas coisas. E eu quero fazer tudo isso de graça, gente. Eu não quero ficar cobrando vocês para fazer isso. É de graça, eu vou dar isso aí para vocês. Eu quero que essas aulas aqui parem de ser gravadas e comecem a ser ao vivo. Porque quando essas aulas começarem a ser ao vivo, imagina que vantagem que não vai ser, cara. Você fazer essa aula toda ao vivo, você conseguir tirar sua dúvida na hora. Você bota lá no chat, Fernando, mas isso eu não entendi direito, explica mais. Explico, eu vou estar lendo, vai ter uma pessoa me ajudando lendo, fala assim, explica mais isso, estão pedindo para você explicar mais isso. Eu vou lá e vou falar, pá. Então vai ser uma interação super diferente. Só que para eu fazer essas aulas ao vivo aqui, eu já falei para vocês o número, são 10 mil seguidores. Não dá para mim ficar fazendo essas aulas ao vivo, tirar um tempo ao vivo, porque essas aulas aqui eu gravo quando dá.
E eu edito quando dá. Na minha rotina, eu enquadro na minha rotina. Para eu fazer ao vivo, eu tenho que estabelecer um horário. Para eu fazer isso, eu tenho que ter pelo menos umas 10 mil pessoas me seguindo. Uns 10 mil inscritos nesse canal. Senão, não dá para fazer isso. Beleza? Então, se você não é inscrito e você quer ganhar tudo isso de graça, se inscreve. Tem mais coisa, tá, gente, que eu vou fazer aqui nesse canal de graça, só que eu não vou dar spoiler não, mas vocês já viram que eu tô disposto a fazer muita coisa aqui e dar para vocês, de graça aí, ó. Esse conteúdo todo. Não é o objetivo ficar vendendo curso depois, não. É realmente botar conteúdo relevante de graça no YouTube. Se você quer, se inscreve. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa seu like aqui para incentivar. Comenta, nem que seja só um coração. Comenta alguma coisa, põe um emoji aí, alguma coisa. Mas comenta, porque quanto mais você fizer essas coisas, o YouTube fala assim, pô, vou mandar. Porque olha só como o povo interage. A galera assiste esse vídeo e sai mandando. Comenta, a pessoa perde tempo comentando. Pro algoritmo do YouTube é tipo assim, pô, se a pessoa perdeu tempo comentando, é porque é relevante. Vamos mandar para mais gente isso aqui. Beleza? É isso. Se vocês quiserem me ajudar, isso é uma forma de vocês retribuírem o que eu estou fazendo por vocês. Me ajudem a crescer esse canal. Beleza? Então, see you next week. Bye bye.